Beleza. Bom dia, galera. Meu nome é Vitor Gonçalves, eu sou Head de Inovação e Agilidade da Verity e é um enorme prazer estar mais uma vez envolvido com eventos do Agile Trends e uma oportunidade fantástica de compartilhar com vocês 10 dicas reais de como vocês conseguem, como vocês podem hackear a cultura de uma organização e realmente levar para ela a real visão da agilidade. Eu não vou trazer isso de maneira técnica, eu não vou falar de Scrum, Kanban, não vou falar de metodologias, de frameworks, vou falar de cultura. Então, a grande questão que a gente precisa começar respondendo é: o que é cultura? Muita gente se pergunta e acha que cultura é o tobogã no escritório, que cultura é aquela parada maneira colada na parede chamada missão, visão e valores, ou que é a festa de final de ano da empresa. No fim das contas, cultura não é nada disso ou não é apenas só isso. Cultura é um pouquinho mais complexo. Cultura é praticamente um software social que, ele, à medida que é escrito, ele é utilizado. É como se você tivesse um conjunto de valores e crenças que, postas em práticas, ou seja, teus pensamentos aplicados através dos teus comportamentos, mantivessem conjuntos de normas e padrões que são autossustentáveis. E por quê? Porque as pessoas acreditam naquilo, seja de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Seja porque elas nunca se questionaram porque a realidade é daquela forma e elas pactuam com aquilo. E a grande questão é que a gente precisa entender que se agilidade é muito mais do que métodos, frameworks, processos ou ferramentas, a gente precisa entender que é sobre cultura. E sobre cultura entra numa camada muito mais difícil de provocar mudanças. A cultura é resultado daquilo que você aprendeu a ser ao longo de muito tempo, não aquilo que você estala os dedos e simplesmente acontece. Ela pode ser, na maioria das vezes, ocasional, ela acontece à medida que o tempo passa, mas algumas pessoas ainda conseguem levar nas suas organizações uma cultura intencional, o que é mais difícil. E o que eu quero mostrar para vocês é como levar a cultura para uma realidade ágil efetivamente. Como fazer com que as pessoas eliminem desperdício e foquem no valor, em tudo aquilo que elas fazem na organização. Então, eu separei 10 hacks de cultura ágil para vocês. E, primeiro, comece pelos princípios. O primeiro hack é como a gente pode trazer uma iniciativa para dentro da organização, um projeto, alguma frente que possa ser trabalhada por um time e que aquele time possa trabalhar da maneira que quiser, não se prendendo a processos, não se prendendo a métodos, mas principalmente olhando para os valores e princípios do manifesto. O que você, como líder, talvez deva fazer é apresentar esse desafio para o teu time e falar para eles: galera, esses aqui são os princípios do manifesto de desenvolvimento ágil de software. A gente não está falando ali de focar exclusivamente em Scrum ou Kanban. Você vai usar o que você quiser, você vai usar aquilo que faz sentido para você enquanto time. Mas o que eu quero é que vocês sejam colaborativos, que vocês foquem no cliente, que vocês se tornem máquinas de experimentação e proximidade com o cliente. Como vocês vão fazer isso? É uma questão que vocês vão decidir. Quando você adota esse hack e você consegue aplicar esse hack, você tem um benefício muito importante e é aplicado principalmente porque você está tirando o foco do processo. Você faz com que as pessoas não se tornem escravas de um processo ou de um método, mas que elas foquem naquilo que realmente interessa, que é o valor agregado que precisa ser gerado. No fim das contas, um processo sem processo, que é o que eu acabei de dizer, sinaliza autonomia. E se a gente quer agilidade, a gente precisa construir patamares, degraus de autonomia. Esse é o hack número 1. O hack número 2, Game Decision Making. O Game Decision Making está associado à capacidade das pessoas de tomarem decisões. Muitas vezes, líderes numa empresa ficam ali sobrecarregados porque os seus times trazem para si, trazem para ele todas as necessidades de tomar decisões. Então, instale um hack, instale uma regra que funciona como uma gamificação. É mais ou menos assim. Você diz para as pessoas que a cada decisão que elas tomarem, elas vão ganhar 2 pontos. Você controla isso da maneira que você quiser, uma planilha, enfim, é extremamente simples. E a cada decisão que não agregue valor, você tira 1 ponto. Então, o que significa que mesmo você tomando uma decisão que não seja boa, você ainda está ganhando 1 ponto. O que é melhor do que não tomar decisão alguma. Isso estimula as pessoas, encoraja as pessoas a tomarem as suas próprias decisões, ao invés de ficar esperando que tudo se revele na sua frente. Você acaba com o mimimi, você acaba com a comodidade das pessoas e você faz com que elas progridam, que elas evoluam e melhoria daquele processo, da forma como você trabalha. Isso não significa que você não pode também auto-melhorar você como pessoa. Benefício, você libera espaço na agenda de um líder que pode agora olhar para outros assuntos, além de permitir a tomada de decisão pelo seu próprio time. O stand-up comedy é o company. Eu brinquei com comedy porque justamente veio essa brincadeira. Quando eu trouxe esse hack, eu brinquei com stand-up comedy. E por quê?
Qual é a ideia? Você sabe que nas reuniões diárias, por exemplo, lá aplicada no Scrum, você tem uma prática recomendada que é faça as reuniões de pé, rápido aí, que as pessoas falem aquilo que realmente importa. Então, a dica que é, não precisa fazer isso só para desenvolvimento de software. Instale uma regra na companhia que seja para todas as áreas. O financeiro vai fazer uma reunião, então aquela reunião vai ter um time box curto, talvez 30 minutos de duração máxima, mas que as pessoas façam em pé aquela reunião e digam aquilo que realmente importa. Prioridades críticas. Você evita as reuniões chatas. Sabe o que é uma reunião? Uma chatice repleta com pessoas chatas que querem ficar discutindo coisas que talvez não consigam resolver, porque o processo para discutir os assuntos é ineficiente, tornando tudo aquilo mais chato ainda. Sabe o que você precisa fazer? Eliminar esse desperdício, fazendo com que as pessoas foquem no real trabalho que precisa ser feito. Foco. Foco é um dos princípios fundamentais para você aplicar na agilidade. Você vai se concentrar no que interessa. Você vai eliminar ou reduzir desperdício. Hack número 4, break the rules. Quebre as regras. Escolha um dia da semana que você possa ter um evento que tudo é válido oposto às regras já instaladas na organização. É aquele dia que, se você trabalha de terno, vai trabalhar de bermuda. É aquele dia que você tem uma reunião careta em que as pessoas estão sentadas como se fossem numa sala de aula, que as pessoas vão fazer qualquer coisa diferente daquilo. Vão fazer sentadas no chão, vão fazer a reunião na rua, vão pegar um horário comercial e vão fazer uma reunião num café em qualquer lugar. Faça diferente. Tenha oportunidade de quebrar as regras. Quando você faz isso, você tem a oportunidade de desafiar comportamentos que são tóxicos e que estão dentro da cultura que você nem sabe que existe. E sabe por quê? Porque você nunca desafiou o efeito Chicó. O efeito Chicó é aquele que eu sempre digo, não sei, só sei que foi assim. Lá do filme do Alto da Compadecida, dica de filme. Quando você instala essa regra dentro da tua organização, você consegue eliminar ou reduzir a mentalidade burocrática, fazendo com que as pessoas experimentem o novo. E o novo é parte do mundo que a gente está vivendo de intensas mudanças. Hack número 5, propósito e resultado. Sempre que você receber um e-mail de alguém convidando para uma reunião, lembra que reunião é uma parada em vias de regra chata e que gera desperdício. Como é que você torna essa reunião potencialmente produtiva? As pessoas vão ter que colocar no invite lá qual é o propósito e qual é o resultado daquela reunião, o resultado esperado. No fim das contas, se alguém não colocar isso lá no invite e te convidar, sabe o que você faz? Não aceita. Rejeita aquela reunião. Você não tem que ir para aquela reunião. Ela pode ser um grande desperdício. Repara que tudo isso é agilidade. Isso vem do Lean. Eliminar desperdício e gerar valor o tempo inteiro. Você combate o inchaço das reuniões das pessoas que estão lá e que não precisam. Você já deve ter participado daquelas reuniões com 20, 30 pessoas e que a maioria delas está no seu celular sem fazer absolutamente nada. Isso é dinheiro jogado fora. Não adianta botar Kanban se você faz esse tipo de coisa na tua empresa. Isso não é ser ágil. Outro, quando você tem o hack número 6, é quando você não pede permissão, mas no máximo, se fizer uma coisa errada, pede desculpas. Imagina você conseguir estabelecer uma iniciativa dentro da organização em que o teu time ele tem a permissão para tomar todas as decisões possíveis, tem autonomia plena e ele não vai ficar te pedindo permissão para aquilo que deve ou não deve fazer. Ele vai decidir, ele vai aprender pelo seu próprio experimento, pelo seu próprio erro e pelo seu próprio aprendizado. Naturalmente, quando você transfere essa responsabilidade de total delegação para decisões, o que você está fazendo é permitindo que as pessoas aprendam. Então, crie cenários controlados para que o impacto, em caso haja erro, não seja gigantesco. E, no máximo, quando as pessoas errarem, que elas naturalmente tentaram acertar. E elas vão pedir máximo desculpas e não pedir permissão. Isso é um hack que eu aprendi com o Tom Kelly e Dave Kelly, que são trabalhos. Um deles fundou a Ideal, a maior empresa de design thinking do mundo, e que essa é parte da cultura deles. Isso se replica a qualquer coisa, qualquer organização que queira ser inovadora. Você acelera a tomada de decisões, você aprova tudo muito rápido. E quando você tem uma relação em organizações tradicionais, em que todo mundo pede aprovação para tudo, sabe que você tem a busca possível da segurança. E isso não é algo que existe mais no século da complexidade. Está tudo com falta. O mundo não tem homeostase, não tem equilíbrio. Você precisa ter coragem. O hack número 7, two questions. O que é isso? Pergunte sempre 2 questões ao final de uma reunião. O que decidimos aqui? E a quem precisamos comunicar isso? Quando você consegue ter a resposta para essas 2 perguntas muito claras, você melhora a condução dos assuntos na empresa, você melhora também a condução dos assuntos num próximo encontro, você foca nas pessoas e nos assuntos que realmente interessam. Lembra o tempo inteiro. A nossa formulinha desses hacks aqui é eliminar desperdício ou reduzi-los e potencializar valor. Isso é uma organização ágil.
Never give up. Esse hack eu dei o nome pelo seguinte: é muito comum você entrar numa reunião e escutar a seguinte frase: vamos deixar essa decisão para depois. Quando você tem um time que quer esquivar ou evitar assuntos difíceis, ela quer adiar aquilo. Então, sabe o que você faz? Quando você escutar isso pela segunda vez, você diz o seguinte: vamos cancelar isso aqui. Eu não pactuo com essa realidade. É um hack difícil de ser aplicado, requer maturidade, ele pode criar até tensão, mas é um hack que, dependendo do estágio de maturidade que você tenha com os outros hacks e mais uma lista infinita deles, você pode ajudar as pessoas a mudarem o seu modelo de pensamento. Dá aquele clique que desperta para elas entenderem que decisões difíceis precisam ser tomadas. As pessoas precisam parar de se esquivar e parar de mimimi. Elas precisam resolver problemas. Isso cria uma cultura de solução de problemas. Você antecipa a resolução de problemas. Hack número 9, adoro essa, a métrica da verdade. Defina uma métrica, por exemplo, chamada tempo para a verdade. No fim das contas, quando você vai ser ágil numa visão mais raiz em relação à construção de um produto digital, você vai validar uma série de hipóteses. Quanto tempo leva em que uma hipótese nasce até o tempo dela ser validada e você levar aquilo para uma esteira de produção de desenvolvimento ágil efetivamente? Qual é o tempo de duração para que aquilo seja realmente validado? Pensa isso. E por que, Vitor, você mede isso? Porque muitas pessoas acreditam que inovação não se mede, ou que há dificuldade para medir inovação. Muitas métricas se concentram apenas em sucesso, quando no fim das contas você medir o processo e o tempo que leva, você está entendendo se o processo é eficiente ou não, e que se as falhas contribuem ou não com o aprendizado. Olha para esse indicador, olha para esse hack. E, por fim, o hack número 10, para você que tem dificuldade de gerar patrocínio executivo na transformação ágil da tua empresa, eu vou te dar a dica mais fundamental de todas. Para de falar de agilidade para ele. Você não vende agilidade para um executivo. Você faz com que ele reconheça a importância de ser ágil. Você não fala para ele, saí de um curso de Kanban, de um curso de Scrum, de um curso de Safe, Less, Next, seja o que for, e que, olha só, a gente vai botar ali a parada na parede, não sei o quê. Não é isso. Todos os executivos no Brasil, ou até em boa parte do mundo, principalmente agora, têm 3 missões fundamentais: aumentar a receita da companhia, eliminar ou reduzir desperdício e garantir uma melhor experiência do cliente. Sabe o que você tem que falar com ele? Como a agilidade se conecta com isso? Então, por exemplo, você vai dizer para ele o seguinte: sabia que se a gente trabalhar num formato baseado em entregas incrementais, a gente tem chance de antecipar payback e, por consequência, antecipar ROI, retorno sobre o investimento, e a partir daí, em determinadas sprints, a gente consegue até ter produtos autofinanciados? Se você não entendeu, sabe o que ele vai entender? Ele vai entender o seguinte: eu vou parar de gastar capex, dinheiro de investimento, para começar a ter produto que auto se sustenta. Isso é que todo executivo gostaria de ter. E isso pode ser uma abordagem que você leva agilidade no C-level, no nível executivo. Beleza, galera? Então, dentro dessa realidade toda, o que eu posso concluir para vocês é: tem que ter alguém para liderar os hacks, tem que ter pessoas para insistir na implementação desses hacks e tem que continuar criando. Não é uma parada que você simplesmente deixa para lá depois que você criou alguns. Você tem que ser unstoppable, você não pode parar nunca. Quando você para alguma coisa, aquilo entra na inércia e tem chance de ficar pior em algum momento. Então, nunca para, never give up, no stop. Quando eu penso que tudo isso leva a uma frase mais simples, pensem da seguinte forma: vocês precisam começar. Comece com o que dá e como pode. Mas, nessas condições, seja o melhor que você pode. É simples assim. Não é fácil, mas é simples de compreender. E aqueles que quiserem entender um pouco mais da minha trajetória e a Verity, construí diversos projetos de inovação e agilidade no Brasil. Sou autor, professor da FGV, autor na Jornada Colaborativa. Faço parte aqui de iniciativas da Agile Trends já há bastante tempo, e um dos workshops que vai rolar aí do Agile Trends é comigo, sobre Design Thinking. Eu fui um dos caras que construiu o novo FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, utilizando o Design Thinking. E o Cláudio falou sobre um pouco de neurociência. Eu sou neurocientista também, amo tudo isso. E quem quiser continuar mantendo contato, aqui estão os meus contatos, o site da Verity, e nesse QR Code aponta direto para o meu Instagram, e aí vem uma parada muito maneira que eu vou fazer para vocês. Quem me seguir lá agora, mandar um direct, eu vou mandar em primeira mão o meu livro na versão digital, que eu nem lancei ainda no mercado, chamado 21 Hacks de Inovação para o século XXI. Ele está pronto e você vai receber isso em primeira mão. A gente se vê lá. Valeu!